No dia 18 de setembro de 1950, chegava ao Brasil a TV Tupi, Canal 6 de São Paulo, primeira estação de TV do país. 2 dias depois, ia ao ar o seu primeiro telejornal Imagens do Dia. Em janeiro de 1952, outro noticiário é criado pela TV Tupi, o Telenotícias Paner. No mesmo ano, na TV Tupi do Rio, surge o telejornal considerado o mais importante da década de 50, o Repórter Edson. Apresentado por Gontijo Teodoro, o jornal era feito de notícias nacionais e internacionais. A precariedade na produção dos telejornais era grande, uma vez que tecnologias ligadas à TV mal chegavam ao país e a inexperiência dos primeiros profissionais procedentes do rádio era comum. Na década de 60, a TV se consolida no Brasil e o telejornalismo começa a avançar. O golpe militar de 1964 põe fim à fase de expansão do telejornalismo. Após o ato institucional número 54, o jornal de vanguarda é extinto pela própria equipe. Os telejornais brasileiros passam a adotar o modelo norte-americano e dispensa-se a participação de jornalistas como apresentadores. Os noticiários voltam a ser conduzidos exclusivamente pelos locutores. No entanto, em 1969 e 70, dois fatos vão dar início a uma nova fase do telejornalismo brasileiro: a criação do Jornal Nacional JN, da Rede Globo e o fim do Repórter Edson. O Repórter Edson, um serviço público da Edson Brasileira de Petróleo e dos revendedores Edson, encerra aqui o seu período de apresentações. No dia 1º de setembro de 1969, às 19h56, entrava no ar o Jornal Nacional, produzido no Rio de Janeiro e transmitido simultaneamente ao vivo para São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Cid Moreira e Hilton Gomes leram as primeiras notícias do Jornal Nacional. O Jornal Nacional nascia como um exemplo do progresso tecnológico nas comunicações e como um novo modelo de se fazer telejornalismo com planejamento e produção rigorosos. No entanto, uma crítica perseguiria o Jornal Nacional e a TV Globo por anos, a afinidade ideológica com o regime militar. No início dos anos 80, com a anistia e distensão política dos militares, a TV Tupi transforma o programa semanal Abertura em um espaço aberto a intervenções dos exilados que voltam ao Brasil. Mas nada disso ameaçava a supremacia do telejornalismo da Globo. Nessa anistia, tudo isso que está acontecendo. Mas eu acredito mesmo quando ele estiver aqui fora. Antes eu não creio, não. Com o começo da distensão política no governo do general Gesel entre 1977 e 79 e a partir do governo do presidente João Batista Figueiredo, o jornalismo brasileiro passa a ter que lutar com a censura interna, ou seja, com a autocensura de profissionais e empresas que não estavam acostumados com a liberdade jornalística. Em setembro de 1988, o SBT leva ao ar o Telejornal Brasil TJ Brasil, primeiro noticiário brasileiro que traz a figura do âncora, Boris Casoy. A figura do âncora começa a fazer parte de vários telejornais. Em 1989, outro acontecimento vai marcar a história do telejornalismo no Brasil, a primeira campanha presidencial depois de 29 anos sem eleição direta para presidente. Para transmitir o último debate entre os dois candidatos que disputam a presidência da República no segundo turno. Os dois candidatos já estão apostos em suas tribunas e nós voltamos. Segundo o livro comemorativo dos 35 anos do Jornal Nacional, a Globo apresentou 2 edições no último debate, no dia seguinte à sua realização, uma no Jornal Hoje e outra no Jornal Nacional. O resumo do JN provocou grande polêmica. Já na década de 90, o momento era pela busca de credibilidade dentro do telejornalismo. Essa credibilidade era buscada na valorização do jornalista como apresentador de notícias, o que daria um fim à figura dos grandes locutores. O crescimento das TVs por assinatura no país refletiu de forma direta na queda da audiência nos programas de televisão aberta. Depois da década de 90, em que oscilações na audiência levaram a experimentações nem sempre bem-sucedidas, no ano 2000 o telejornalismo brasileiro entra com novos protagonistas na disputa pelo público.